ouço a voz de Deus? Como que Deus fala? Como Deus se comunica? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas formas como Deus fala com a gente. A gente precisa partir do pressuposto que Deus, ele se comunica o tempo inteiro com a gente. Deus, ele fala com a gente o tempo inteiro. Então, nós precisamos estar atento às formas que Deus fala e o que Ele está falando com a gente. Então, eu vou pontuar aqui algumas formas, alguns meios que Deus, ele fala com a gente. Mas antes, nós precisamos entender que todas as formas, independente das formas que Deus fala com a gente, isso tudo só é possível se nós tivermos um relacionamento de intimidade com Deus, porque Deus, ele é o nosso Pai e nós somos filhos dele. Então o Pai se comunica com os filhos, com aqueles que ele tem intimidade, com aqueles que ele quer direcionar, com aqueles que ele quer contar os segredos do coração dele. Então, o relacionamento e a intimidade com Deus é muito importante para nós ouvirmos a voz do Senhor. Primeiro ponto, Deus fala pela sua palavra, a Bíblia. Se você quer ouvir a voz do Senhor, leia a palavra. Se você quer conhecer o caráter, os atributos de Deus, os princípios do Senhor, você tem que ler a Bíblia. É por ela que nós temos uma visão correta de Deus, uma visão adequada daquilo que Deus é. Então, muitas vezes, isso acontece comigo quando eu estou lendo a palavra, fazendo o meu devocional do dia, leitura bíblica, estudo bíblico. Deus, ele fala comigo através da palavra. Algum texto que eu estou lendo do dia, um capítulo, um livro específico, e Deus fala comigo através disso. Então o Senhor, ele se comunica através da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é muito interessante porque quando Deus, ele fala, nós não permanecemos da mesma maneira, porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz. A palavra é viva. Então não importa de qual forma Deus fala com a gente, as formas que ele falar vai fazer a gente se mover, vai fazer a gente mudar algo que nós precisamos mudar. Então a Bíblia é o princípio de todas as coisas. É por meio dela que nós conhecemos a Deus, por meio dela que nós também ouvimos a voz do Senhor e aquilo que ele quer falar com a gente. Segundo ponto, a voz audível do Senhor. Eu nunca tive essa experiência de ouvir a voz audível de Deus, mas o meu marido teve essa experiência, ele me contou que ele ouviu a voz, que ele escutou o Senhor falar com ele audivelmente, e eu acho incrível essa experiência. Gostaria muito de ter, mas ainda não tive. Mas pode ficar à vontade, viu, Deus? Tô aqui. Se quiser falar agora também. Mas foi assim, meu marido me contou que ele estava tendo alguns questionamentos sobre a vida dele, estava com algumas dúvidas, estava se questionando muito para Deus. E aí eu acredito que ele tenha chegado da igreja, algo assim, ou de algum lugar, não me recordo agora, mas ele deitou na cama e ouviu a voz audível do Senhor falar assim para ele: se você quer a resposta, vai orar. Talvez não fosse isso que ele queria ouvir, né? Mas Deus falou isso para ele. Ele levantou e foi orar. Ele se ajoelhou na cama mesmo ali e foi orar. Como eu disse, quando Deus fala, a gente não permanece da mesma maneira. A gente faz aquilo que Deus falou, a gente se move, sabe? A gente dá passos de fé. Então, foi isso que o meu marido fez. Quando Deus falou audivelmente com ele, ele foi lá e urgentemente ele fez aquilo que Deus estava falando. Então é uma experiência bem forte. Eu conheço muitas pessoas que tiveram essa experiência. Então, se teve essa experiência aqui, fala pra mim, porque eu acho incrível. Então essa também é uma das formas que Deus se comunica com a gente. Terceiro ponto, pela consciência. Essa é uma forma que Deus fala muito comigo, uma forma que eu já tô bem acostumada de Deus falar comigo, que é pela consciência, que é uma impressão no espírito, uma convicção, uma impressão no espírito, e Deus também fala dessa forma. Ah, mas Bruna, como que Deus fala contigo dessa forma assim? Como que ele fala através da tua consciência? Vou dar alguns exemplos para vocês que Deus já falou comigo pela consciência.
Por exemplo, são tantas experiências que eu tô pensando em qual que eu vou citar aqui para vocês. Eu vou citar uma que acho que fez muito sentido para mim, foi muito forte na minha vida, que foi quando Deus falou comigo para mim sair do meu estado, Rio Grande do Sul, e vir aqui para São Paulo. Então Deus falou comigo pela minha consciência. Deus falou assim: Bruna, agora é o momento de tu pegar tuas coisas e ir para outro lugar. Então é aquela coisa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Eu te mostrei, mas vai para aquele lugar. Então, Deus falou comigo na consciência, no meu espírito, no meu íntimo. E eu tive tanta convicção daquilo que Deus estava falando que eu não conseguia mais voltar para trás. Não tinha como eu voltar para trás, porque foi realmente uma direção bem clara do Senhor pela consciência. E durante a minha rotina, o meu dia, Deus vai falando muito comigo através da consciência, coisas muito mínimas, muito aparentemente assim pequenas, mas eu vou citar uma que aconteceu essa semana. Eu faço teologia, então sempre quando tá tendo aula, eu fico prestando muita atenção naquilo que o professor tá falando, né, a professora, e muitas vezes o Espírito Santo fala na minha consciência: Bruna, faz essa pergunta. E é uma pergunta assim que eu mesma não teria essa capacidade. Eu não teria essa capacidade de elaborar essa pergunta e perguntar. Então, todas as vezes que o Espírito Santo fala para mim assim: Bruna, faz essa pergunta isso para ele. Eu tenho essa impressão e essa convicção no Espírito de que é o Espírito Santo falando comigo. Tem outras coisas bem mínimas assim. Por exemplo, eu sempre oro ao Senhor para comprar algum livro para mim ler no mês. Então eu sempre: Senhor, Espírito Santo, qual livro que o Senhor quer que eu leia esse mês para me edificar e tudo mais. E eu vou lá e eu tenho uma impressão no Espírito de que o Senhor me fez escolher esse livro. Eu vou lá, escolho esse livro e quando eu vou ler, é aquilo que eu tô vivendo na minha vida. Então, assim, é o Espírito Santo falando comigo, nessa impressão, nessa convicção, sabe? E também tem algo muito interessante que eu sempre falo pro meu marido, que é que quando o Espírito Santo fala comigo, eu fico uns 2 minutos assim, ó, parada processando, porque quando o Espírito fala comigo, eu fico tipo assim: tá, entendi. E aí eu fico nesse processo, sim. E é sempre assim que acontece. Também tem uma questão que uma vez aconteceu bem legal, assim, que eu tinha chegado da igreja, de um ensaio da igreja, e era mais ou menos umas 11 horas da noite. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim: Bruna, fecha a janela que vai chover. E aí eu, ai meu Deus, fui lá e fechei a janela. Fechei a janela e deu uma chuva de noite e era bem calor. Então a gente deixava as janelas abertas, né? Porque aqui em casa é bem alto, então não tem como ninguém entrar, nem nada assim. Então eu fui lá e fechei e deu uma chuvona de noite. Então essas pequenas experiências, tem muitas e muitas e muitas, sobre esse falar na consciência. Então é uma impressão no espírito que o Senhor coloca, é uma convicção no espírito de que é o Senhor, sabe? E às vezes, pela consciência, Deus está falando alguma coisa na sua mente e você pensa assim: será que é Deus falando? Mas vamos lembrar sempre de que Deus nunca vai contra a sua palavra. Nunca. Se Deus fala contigo, por exemplo, vai lá e trai a sua esposa, vai lá e, não sei, comete um pecado. Deus não vai contra a sua palavra. Então isso aí não é a voz de Deus, é o sussurro do inferno no teu ouvido. É o próprio Satanás falando isso para ti. Então sempre tem que cuidar. Deus nunca vai contra a sua palavra. Então a gente precisa sempre ter essas coisas bem equilibradas da mente, né, da consciência. Deus ele vai trazer algumas coisas na tua mente. E é muito legal porque assim, quanto mais você vai exercitando esses músculos de ouvir a voz de Deus, mais você vai entendendo que é o Senhor. Então Deus ele sempre vai falando com a gente da forma que a gente está mais acostumado. Então ele vai nos direcionando dessas formas que nós estamos acostumados. E vai falando. E a gente
Quanto mais intimidade e relacionamento, quanto mais a gente ouve a voz de Deus e obedece, mais ele vai falando e mais vai ficando claro. Não tem mais dúvidas de que foi o Senhor. Então é muito raro, assim, depois que tu cria essa maturidade de ouvir a voz de Deus, é muito raro tu questionar, será que foi Deus? Claro, a gente é humano, a gente erra, então é sempre bom nós estarmos nesse equilíbrio da palavra, né, com a voz do Senhor, de outras formas. Quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente vai ficando acostumados, mais a gente vai tendo relacionamento, mais Deus vai se abrindo com a gente, nos falando os segredos dele, nos direcionando, sabe? Então é uma coisa muito maravilhosa. Então a gente precisa exercitar isso, é um exercício, né? De fé também, porque nós precisamos dar alguns passos de fé quando Deus fala, e também obediência, que Deus fala, a gente precisa obedecer também. Terceiro ponto, visão aberta e visão fechada. Também é uma das formas que Deus fala comigo. Nunca tive visão aberta. Eu vou explicar o que é visão aberta e fechada. A visão aberta é quando você consegue ver claramente com os seus olhos aquilo que Deus está comunicando contigo. Eu nunca tive essa experiência. Eu tenho uma amiga que ela tem essa visão aberta no mundo espiritual, então ela vê muitos demônios, muitos anjos, ela vê o mundo espiritual acontecendo. Muitas vezes que Deus direcionou ela foi a partir dessas visões abertas, então eu nunca tive isso, eu nunca vi nada que o Senhor tentou me comunicar dessa forma, nem sei se eu gostaria. Não, gostaria sim, mas é difícil ver demônios a todo momento, né, gente? Mas a minha amiga, ela tem isso, ela vê os demônios, né? Deus fala com ela dessa forma. Não só dessa forma, mas é uma das formas que Deus fala com ela também. E tem também a visão fechada, que é como Deus fala comigo também. Eu costumo dizer que é uma visão na mente. Então, Deus, ele também usa essa forma para se comunicar. Como que essa visão é fechada? Vou explicar para vocês assim como eu tenho essas visões, explicar de uma forma mais prática. Por exemplo, esses dias aconteceu segunda-feira, eu tava no banho e geralmente acontece no banho, tá, gente? É bem louco assim. Acho que é quando eu desligo. Eu tava no banho e Deus me deu essa visão na mente, essa visão fechada de uma pessoa em tal lugar, fazendo uma pergunta para o Senhor, olhando para o céu, e fazendo uma pergunta para o Senhor e questionando algo ali para o Senhor. E aí Deus falou comigo assim, faz tal coisa, faz isso. No momento que Deus me deu essa visão fechada na minha mente, que eu vi aquela cena, no mesmo instante, quando eu parei de ver, o Senhor, ele me falou no meu coração, no meu espírito, na minha consciência, faz isso e isso. No outro dia que aconteceu, essa pessoa confirmou a mesma coisa. Então, assim, Deus, ele geralmente fala comigo. Tá, mas Bruna, como que é essa visão fechada? É como se fosse uma imaginação, como se tu estivesse pensando em algo, imaginando algo na tua mente, mas tu sabe que não é da tua cabeça, tu sabe que é uma visão. E que nem eu falei, quanto mais você vai se acostumando com a forma que Deus fala, mais ele vai falando dessas formas contigo. Então, é como se fosse uma imaginação na tua cabeça. A primeira vez que eu tive essa visão na mente também foi quando Deus comunicou comigo para mim vir para São Paulo. Ele falou na minha consciência e eu tava me questionando porque eu tava com muito medo, e no outro dia Deus falou comigo em visão fechada. Ele me mostrou tudo que eu faria aqui em São Paulo, algumas partes, né, do que eu faria, algumas pessoas que eu nem conhecia, Deus me mostrou nessa visão fechada. E depois, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu lembro que eu tava no banho também, e Deus me deu mais uma visão fechada na mente. Eu até comentei com meu marido essa visão. Eu tava num banheiro, assim, nesse dia eu tava chorando e entregando ali para Deus minha adoração no banho, chorando e tal, e de joelho, e agradecendo por tudo que Deus estava fazendo na minha vida. E nessa visão eu vi
num banheiro muito grande, assim, com algumas coisas específicas, e eu fazendo a mesma coisa, ali de joelho chorando, agradecendo a Deus. E eu tive essa visão, e eu já tinha tido, então eu sabia como que era, o que era. E aí falei pro meu marido, tive essa visão de eu estar no banheiro agradecendo e tal. Passou mais ou menos uns 5 meses, um irmão foi pregar na minha igreja, um profeta, e ele começou a profetizar na minha vida algumas coisas referente à minha vinda para São Paulo também, e ele falou sobre essa visão que eu tive. Ele falou, lembra da visão, né? O Senhor falando comigo, lembra da visão que eu te dei e tal, isso aqui vai se concretizar, e nananá, nananá, nananá. E naquela visão eu sentia que aquele lugar era o meu banheiro, na minha casa, e era uma casa assim, que eu sempre sonhei em ter. Então o Senhor, ele falou, a visão que eu te dei é nananá, nananá, é assim, isso vai acontecer e tal. Então eu vi, ali foi confirmado mais uma vez que o Senhor, ele é dessa forma que o Senhor também se comunicava comigo, com visões fechadas e tal. Às vezes vai parecer que é só um pensamento, assim, sabe? E é muito legal porque quando o Senhor, ele dá essas visões fechadas e tal, ele sempre confirma, sabe? Quando a gente, sei lá, ficar com alguma dúvida no coração, o Senhor sempre confirma de alguma forma. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais Deus vai falando com a gente vai entendendo que não é só uma imaginação, não é só algo que a gente imaginou. Essa é uma das formas que Deus fala também com a gente. Quarto ponto, o Senhor fala também através dos sonhos. Olha, não é uma forma comum que Deus fala comigo, mas já falou, né, algumas vezes comigo em sonhos. E eu conheço muitas pessoas, inclusive essa minha amiga que tem a visão aberta. Deus fala muito com ela através de sonhos, muito e muito. Então, Deus fala com a gente também através desses sonhos. Mas como que eu vou saber se os sonhos que eu tô tendo é do Senhor? Como que eu vou saber se isso aqui não é da minha carne? Gente, sempre pela palavra. O Senhor nunca vai contra a palavra. Sempre fazendo esses testes. Vai contra a palavra. E também é legal, sempre quando a gente tem umas dessas experiências com a voz do Senhor, de a gente pedir conselhos. A palavra diz que na multidão de conselhos a sabedoria, conselho dos sábios. Então, sempre quando a gente tem alguma dúvida, de alguma forma que Deus falou com a gente, é legal a gente pedir esses conselhos. As pessoas mais velhas, mais maduras na fé, elas vão também nos direcionar pela palavra e vão tentar entender também aquilo que o Senhor está falando. A gente precisa estar mergulhado no Senhor para entender se esses sonhos são da nossa carne ou não. Tem alguns sonhos que é muito loucos, assim. A gente sonha com umas coisas meio absurdas. Até essa semana eu sonhei com umas coisas bem loucas. E realmente não foi nada espiritual. Mas quando Deus ele quer comunicar com a gente consegue perceber que o Senhor tá falando com a gente através de sonhos. Por exemplo, eu já pedi algumas respostas para Deus que ele tinha que me responder por sonho. E Deus, ele respondeu. Então, assim, Deus ele vai nos direcionar também através desses sonhos. Mas a gente precisa ter essa consciência, né, essa mentalidade de que sonhos não vão contra a palavra, de que a gente precisa também pedir conselhos. Em todos esses pontos que eu citei, a gente precisa realmente desses conselhos, né, dos sábios, de alguém mais maduro na fé e tudo mais. Se a gente tem alguma dúvida, né, que foi o Senhor que falou com a gente. Então o Senhor, ele fala também através dos sonhos. Nos sonhos, nossa alma e a nossa mente ali, o nosso corpo, eles estão desligados e o espírito nunca dorme. Então, é muito mais fácil Deus falar com a gente quando a nossa alma, o nosso corpo está desligado, está dormindo. Então o espírito ele fica atento, o espírito fica acordado a todo momento. É uma forma bem top assim do Senhor falar com a gente também. Quinto ponto, Deus fala através das pessoas. Então Deus fala com a gente através de profecias.
Não sei se você já recebeu alguma profecia ou alguma palavra de conhecimento da parte de alguém veio te entregar algo e tudo mais, mas é uma das formas que Deus fala com a gente. Como eu citei ali para vocês, quando eu tive essa visão, o Senhor, ele confirmou através de uma profecia e ele usou uma pessoa para falar comigo. Então Deus, ele também utiliza dessa forma. Quando Deus quer nos direcionar ou ele quer confirmar algo que ele já falou com a gente, ele usa outras pessoas também para confirmar e para falar com a gente. Então a profecia é Deus comunicando para que nós comunicamos aos outros. Então Deus, ele fala dessa forma também. E pela palavra de conhecimento, porque Deus, ele pode usar todas essas formas como uma edificação pessoal, mas também como uma edificação do corpo. Então, seja uma visão, seja um sonho, seja algo, Deus, ele vai comunicar para edificação pessoal da gente ou para edificação do corpo. Então, Deus, ele também já me deu algumas palavras de conhecimento para liberar para pessoas. Então isso também é um costume que Deus, ele usa para mim edificar o corpo. Então, Bruna, tem tal pessoa, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu esses dias. Tava aqui na minha rua de casa, tem uma mulher que ela abriu tipo uma lancheria assim, um negócio de salgado, sabe, de lanche. E tipo assim, ela tinha acabado de abrir. E eu tava indo buscar meu filho na escola. E aí o Espírito Santo falou assim, entra lá, ora por ela e ora pelo negócio dela, porque ela tá com incertezas no coração de que aquilo é para glorificar o meu nome. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou entrar lá? Como é que eu vou falar isso para essa pessoa? Aí eu fui buscar meu filho na escola e voltei. Falei, Senhor, o caminho inteiro, Senhor, se for da tua vontade, queima no meu coração, preciso saber se é pra mim ir lá. E aí, no fim, eu acabei indo. Então, Deus, ele também faz isso, ele nos dá palavras de conhecimento e usa outras pessoas com essas palavras de conhecimento para nos edificar e da mesma forma nós, para edificar outras pessoas. E com a profecia não é diferente, Deus também usa usa pessoas para falar conosco e também nós para falar com as pessoas através das profecias. Profecia só é profecia se cumprir, gente. Se cumprir. Se não, é só mais algo que alguém falou. E também, cuidado, profecia nunca vai contra a palavra. Então, se alguém te liberou alguma palavra que vai contra a Bíblia, esquece, isso daí veio da carne, não veio do Senhor. A profecia só é profecia quando se cumpre. A palavra vai dizer que nós precisamos julgar as profecias. Então, se cumprir, veio do Senhor. Então, cuidado, gente. Não é tudo que as pessoas falam que é de Deus. A gente precisa ter o nosso espírito alinhado com o Senhor. Gente, muitas vezes eu já recebi uma profecia de uma pessoa e na hora eu senti assim no meu espírito, eu tive um discernimento ali de que vinha muito da carne, sabe? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, assim, ou quase todo mundo, de alguém vir talvez entregar algo pra ti e tu sentir que é da carne, tu ter aquele discernimento, sabe, do espírito de que não veio do céu, assim, que não é do Senhor. A gente precisa sempre estar ligado com o céu, pra gente não ser enganado por qualquer coisa que falam pra gente. Deus também fala com a gente através de profecias. E o último ponto, que é o número 6, mas não menos importante, Deus fala com a gente através da paz. A paz de Deus. A palavra diz que a paz seja o árbitro dos vossos corações. Quando o Senhor, eu acho que isso acontece com todo mundo, é uma das formas que o Senhor, ele fala muito abertamente com todo mundo assim, pela paz, porque quando nós estamos para tomar alguma decisão importante, ou fazer alguma coisa, ou até falar alguma coisa, ou estar em alguns lugares, o Senhor às vezes coloca no nosso coração um sentimento assim, ai, não devia estar aqui, não devia estar fazendo isso, não devia ter falado aquilo. Porque a paz de Deus não está no nosso coração. Então, quando Deus, ele coloca a paz, que é uma paz, gente, que excede o entendimento.
A paz de Deus é uma paz assim que não é como a palavra diz, né? A minha paz eu vos dou, não é a paz que o mundo dá, não é a falsa paz que nós temos no mundo, mas é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. É uma paz que ela consegue acalmar todo o nosso corpo, alma e espírito. É uma paz que não tem como explicar, não tem como entender, mas nós sentimos essa paz. Quando Deus ele quer se comunicar através da paz, nós sabemos quando é. Porque quando nós estamos tomando uma decisão errada, estamos num lugar errado, Deus ele vai colocar, como eu costumo dizer, Deus ele incomoda o nosso espírito. Deus ele nos incomoda entre aspas, mas o espírito vai nos incomodando, que não é para nós estarmos ali, que não é para nós tomarmos uma decisão, que não é para nós falarmos isso ou que não era para nós ter falado isso. Então o Espírito começa a nos incomodar mesmo. A gente precisa estar atento a essa paz de Deus, porque Deus fala através da paz. Ah, Bruna, eu tenho uma decisão muito importante para tomar e tomei com medo assim e tal. Gente, se você orou e Deus não colocou paz no teu coração, esquece que não vem do Senhor. Não vem, que a paz seja o árbitro, que a paz seja o juiz dos vossos corações. Então, se o Senhor não colocou paz, esquece, não é para tomar nenhuma decisão, ou não é o tempo ainda. A gente precisa ficar atento a esse ponto também, que é a paz. Tem diversas formas que Deus fala com a gente, formas muito simples também, mas eu vou citar aqui só esses 6 pontos para vocês. E se vocês tiverem mais alguns pontos aqui para citar de como o Senhor fala também com vocês ou com pessoas que vocês conhecem, vocês falem aqui nos comentários, mas é basicamente dessa forma que o Senhor ele fala com a gente. Isso tudo parte de um relacionamento, de intimidade com Deus. Ah, mas Bruna, eu posso ouvir a voz de Deus pela palavra, para mim já tá ótimo. Ok, Deus ele vai falar contigo pela palavra sim, com certeza. Mas por que ficar só nisso? Por que não mergulhar mais profundo? Por que não gerar essa intimidade com Deus? Por que não se movimentar no reino? Porque da forma que nós vamos ouvindo a voz de Deus, nós vamos fazendo o reino se movimentar, o reino vai avançando. Se Deus ele fala contigo algo para tua edificação própria, Deus ele está criando o caráter de Cristo em ti. Então a palavra diz, né, para que Cristo seja aperfeiçoado em vós. Então toda vez que Deus fala contigo é para te aperfeiçoar. E toda vez que Deus fala contigo para a edificação do corpo, também é para o avanço do reino e para aquela pessoa também ser aperfeiçoada. Se você não quer ficar na mesmice de somente estar ali parado e tudo mais, e não tendo essas manifestações também do sobrenatural, é uma escolha sua. Mas por que não mergulhar mais profundo naquilo que o Senhor tem para sua vida? Então nós devemos compreender isso, que a voz do Senhor ela é ouvida a partir do relacionamento. Quanto mais em Cristo nós estamos, mais de Cristo nós temos, mais temos o caráter de Cristo em nós, mais aperfeiçoado nós somos e mais sensíveis à voz de Deus também nós ficamos. Então, independente da forma como Deus fala, nós precisamos estar nesse relacionamento, mergulhados em Cristo, ouvindo a voz, tendo nossas disciplinas espirituais, lendo a palavra, orando ao Senhor, jejuando também, que é uma forma de estarmos mais perto de Deus, a forma que estamos mais sensíveis também à voz do Espírito. Isso tudo parte do relacionamento. Espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma maneira e que o Senhor tenha falado contigo também. Um beijo, Deus abençoe.